Existe um pecado na Bíblia chamado de pecado imperdoável. Essa expressão aparece nos evangelhos e está no capítulo 12 de Mateus, um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Esse pecado não é perdoado nem nesta vida, nem na futura, causando preocupação e estresse em muitas pessoas que temem tê-lo cometido. O que tenho observado é que muitas pessoas não entendem exatamente o que é esse pecado imperdoável. Não se trata de idolatria, assassinato, perversão, adultério ou algo do tipo. O pecado imperdoável é mais complicado que isso. Já vi até mesmo líderes religiosos afirmarem que se alguém negar o que estão fazendo em seu ministério, especialmente se alegarem movimentos espiritual em sua obra, as pessoas duvidarem ou questionarem o que está acontecendo, estão blasfemando contra o Espírito Santo. Alguns líderes religiosos usam isso como uma forma de assustar as pessoas e evitar críticas em seus ministérios. É surpreendente ver a quantidade de ministros que tentam se esconder por trás do pecado imperdoável e de versículos como Salmos 105:15, que diz: "Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas." Falsos profetas citam esses versículos para se protegerem e manipularem as pessoas, desencorajando questionamentos sobre suas práticas. Sempre que alguém questiona sua teologia ou ações, esses líderes usam versículos como esses para amedrontar as pessoas. No entanto, a Bíblia encoraja a examinar tudo e testar o espírito. Estamos vivendo em uma época de grande engano, com falsos profetas surgindo por toda parte. Isso não é imaginação, mas uma advertência bíblica contra os falsos profetas e enganos. Não aceite todos como os verdadeiros ministros do Evangelho de Jesus Cristo. Existem falsos profetas, como nos alerta a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creai a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, qual é o pecado imperdoável? Em Mateus capítulo 12, Jesus curou um endemoniado cego e mudo, mas os fariseus acusaram-no de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios. Jesus explicou que um reino dividido não pode subsistir. E se ele expulsasse demônio pelo Espírito de Deus, isso significaria a chegada do reino de Deus. Ele questionou como alguém poderia saquear a casa de um valente sem primeiro amarrá-lo. Amarrar o homem forte significa controlar a situação. Quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada jamais. Se alguém falar mal de mim, será perdoado, mas se falar mal do Espírito Santo, não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Ou a pessoa é boa e faz coisas boas, ou é má e faz coisas ruins. Porque pelas ações se conhece a pessoa. Gente má como vocês, como podem dizer coisas boas? Pois falam do que está cheio o vosso coração. Importante notar que Jesus está falando com os fariseus incrédulos quando menciona o pecado imperdoável. Eles cometeram esse pecado ao atribuir o trabalho de Jesus Cristo ao diabo. Como em Mateus capítulo 12, versículo 24, quando disseram que ele expulsava demônios por Beelzebu. Eles não mencionaram conscientemente o Espírito Santo, mas rejeitaram sua obra, acusando Jesus de agir pelo poder de demônios. Não era ignorância. É vital entender que Deus pode perdoar todos os pecados.
Sua família, sua cidade podem manter seu pecado contra você, mas Deus o perdoará. Deus não é refém de ninguém. Mesmo se você estiver numa cela, Deus pode perdoar. Deus perdoa em qualquer lugar que seja. Deus pode te alcançar. Qual pecado você cometeu? A sociedade pode olhar com desdém para o seu passado, mas escute em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Na nova aliança, quando Deus perdoa, Ele escolhe esquecer os pecados. Muitos se preocupam com a ideia de ter feito algo imperdoável, mas é preciso entender que o amor de Deus é infinito. Satanás usa o medo para afastar as pessoas de Deus, fazendo-as pensar que estão condenadas. Não permita que a culpa te prenda. Deus é um Deus perdoador. Confesse seus pecados hoje e pare de viver no passado. Não se martirize por algo que Deus já perdoou. Deus já te perdoou. Então siga em frente. Não viva com culpa. Livre-se do peso do inferno. Deus é um Deus perdoador. Não deixe a condenação viver em você. Uma coisa que aprendi como ministro cristão ao longo dos anos é que o diabo percebe se você é verdadeiramente um crente nascido de Deus. Ele não pode impedir que você vá para o céu, mas pode tentar tornar a sua vida miserável usando o espírito de condenação. Muitos cristãos sentem que os pecados que cometem são imperdoáveis, mas não são. Deus não fica lhe ameaçando pelos seus pecados cometidos. Ele nos ama e cuida de nós. A salvação depende de Deus te perdoar. João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.